Boa tarde a todas e todos que nos escutam a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, a Associação Brasileira de Estatística, me convidaram, talvez como vice-presidente da SBPC, para mediar essa mesa redonda hoje, que vai tratar, o título da mesa redonda é uma análise da atual situação da crise na CAPES e perspectivas futuras. Teremos vários debatedores, eu vou citá-los e depois vou apresentar muito rapidamente cada um deles. A ideia, justamente, que essas sociedades científicas tiveram foi de convidar coordenadores de áreas, justamente, que se demitiram das suas funções na CAPES, de coordenadores das suas respectivas áreas. Vou citar aqui o professor Fernando Lázaro Freire Júnior, professor que é da área de física, professor Gregório Pacelli Feitosa Bessa, que é da área de matemática, o professor Roberto Imbuzeiro, que também é da área de matemática, Sandra Augusta, também da área de matemática, Adriano Lisboa Monteiro, da área de física, e Edgar Mamia, da área de engenharia mecânica. Bem, todos nós aqui que estamos interessados nessa discussão devem estar atualizados sobre a crise que estamos enfrentando com a CAPES. Houve um impedimento pelo Ministério Público de realização da avaliação, a avaliação ficou parada, e recentemente o juiz deu uma decisão de que poderia dar continuidade à avaliação, mas sem divulgação dos resultados. Então, nós temos, de uma forma geral, lutado muito pela continuidade da avaliação, pela importância da avaliação, pela continuidade do mandato. Essa avaliação ela tem que ser acabada pelos coordenadores de área, que já fizeram todo o processo. Essa tem sido a luta, mas que não tem tido até agora, pelo menos, o primeiro, eu diria, a palavra não é ganho, a primeira questão que, de uma certa forma, foi resolvida foi quando o juiz disse que poderia continuar a avaliação, mas, no entanto, isso é muito parcial, na medida em que não se divulgam os resultados. E se sabe da importância que a divulgação dos resultados tem para o aprimoramento da própria política de pós-graduação. Só com os cursos sabendo os seus resultados, onde eles são muito bons e onde eles não foram muito bem, eles podem melhorarem. Sem a divulgação desses resultados, ou seja, o objetivo próprio da avaliação, ela deixa a desejar nesse sentido. Bem, então, além disso, tem outros aspectos, a questão de cursos novos, essa é uma questão que está sendo também bastante discutida. Então, todas essas questões comporão a discussão dessa mesa redonda que terá lugar agora, nesse momento. Bem, eu digo sempre que a política de pós-graduação é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. Eu dizia, pelo menos, ela é uma política consolidada porque ela tem planejamento, tivemos sempre PNPGs, ela tem avaliação
essa é uma questão que é da maior importância. Além disso, tem participação da comunidade científica. Quando uma dessas questões cai, a política de pós-graduação não tem mais condições de continuar se consolidando. Também outra questão que eu gostaria de reforçar é que cerca de 90 e tantos por cento da nossa produção científica vem da pós-graduação. Então, esse é um dado, foi uma das questões que eu discuti muito fortemente, eu diria, numa audiência que eu participei com esses procuradores, que a Comissão de Educação nos chamou, quando ele disse, não sei porquê, o que é que diz número de titulados como um dos indicadores? Aí eu virei e me disse, olha, número de titulados significa dissertações e teses. Dissertações e teses significa produção de conhecimento. Então, são questões que estão na pauta no atual momento e que serão discutidos aqui hoje. Bem, a ordem que nós decidimos dos debates é por ordem daqueles que saíram primeiro da avaliação da pós-graduação, que pediram demissão. Bem, então, primeiro, todo mundo sabe que foi o grupo da física, e por isso eu vou chamar, então, vou dar a palavra para o professor Fernando Lázaro, que é da física da PUC do Rio de Janeiro, já foi, inclusive, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e é coordenador da área de física na CAPES. Bem, a palavra é sua, professor Lázaro. Obrigado, Fernanda. Boa tarde aos colegas, boa tarde a quem está nos acompanhando aqui nessa mesa redonda. Bom, foi combinado que eu devia fazer um pequeno histórico da situação que nos levou a pedir a demissão, né? Na realidade, a discussão no âmbito da área de física e astronomia a respeito dos problemas enfrentados pela avaliação precedem a decisão inicial da Justiça de suspender a avaliação. Nós tivemos uma série de portarias publicadas no final de agosto, início de setembro, antes da decisão do primeiro juiz, onde se criava um ambiente absolutamente confuso para avaliação. Por exemplo, a primeira delas, que era o regulamento da quadrienal, foi publicado só recentemente, no final de agosto, acho que início de setembro, e previa um sorteio, né, para todos os 4.500 programas serem relatados no CTC. Quer dizer, o relator seria escolhido por sorteio e teriam que fazer os 4.500 sorteios, né, o que é uma coisa completamente inviável, não só do ponto de vista prático, mas que, a seguir esse caminho, o relator teria que relatar programas da física, da química, da matemática, mas também de artes, história, medicina 1, engenharia 3 e assim por diante. É um negócio inviável. Depois teve uma inovação, que foi a publicação da portaria do Qualis. Qualis periódico, porque tem vários Qualis. Tem o Qualis eventos, Qualis livros, Qualis artístico, mas resolveu-se fazer uma portaria para o Qualis periódico, que, por exemplo, na área da física, é o único utilizado, né? A gente só se preocupa com a produção em periódicos internacionais indexados e o ordenamento desses periódicos é feito através do Qualis, para efeitos da avaliação. E essa portaria, que é a 145, né, ela, primeiro, impedia ou sugeria, usando argumentos de anterioridade, que não se deveria usar o Qualis que estava sendo elaborado naquele momento, né? Ou seja, nos remeteria para o Qualis da quadrienal anterior, deixaria na mão do coordenador, só do coordenador, a responsabilidade para assumir o risco de usar o novo Qualis, ou seja,
se algum maluco resolvesse entrar na ação na justiça, essa ação na justiça seria dirigida diretamente ao coordenador e não mais à agência. E, para completar a confusão, o Qualis só seria divulgado após o resultado dos recursos, do último recurso. Ou seja, o sujeito, por exemplo, na área da física, quem avalia a produção intelectual são outros parâmetros, tem formação de estudante, impacto social, essas coisas todas, que são vários parâmetros que são levados em conta na avaliação, mas a produção intelectual de docentes e discentes, o coordenador que quisesse recorrer não poderia saber qual o quadro que foi utilizado para qualificar a sua produção acadêmica, o que é um negócio também, no mínimo, esdrúxulo. E foi a primeira vez que foi feita uma portaria a respeito do Qualis. Bom, depois disso, veio a avaliação, a suspensão da avaliação pelo primeiro juiz, né? Teve um recurso que foi negado, teve um segundo recurso que foi negado, e aí é bom, eu vou ler aqui trechos do despacho desse recurso. Ele fala o seguinte: da mesma forma, o acesso à via impugnativa recursal através da interposição do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo também não se mostrou imediato, porquanto o recurso apenas foi distribuído em 3/11/2021, a demonstrar que, na espécie, inexiste concretamente o iminente risco de dano, tal como alegado no evento 1, diante do dilatado lapso de tempo transcorrido até a regular impugnação do ato judicial por parte da requerente. Ou seja, para quem entende português, está claro o que está dito nesse acórdão do juiz. Né? A CAPES demorou demais para suspender, entrar com efeito suspensivo pelo menos no ponto de vista desse juiz. Então, não é verdade o que, às vezes, a gente vê em algumas notas da CAPES, que somos nós que inventamos isso. Não, foi o juiz. Foi o juiz que divulgou esse fato. Mas isso a gente já estava com outros problemas correndo em paralelo. O outro problema que nós encontramos foi a questão do ensino à distância. Os coordenadores eles receberam um template para fazer um formulário para novos cursos na modalidade de ensino à distância na terça-feira, após o feriado, né, por volta do meio-dia, um pouquinho antes. E tinha prazo até meio-dia da sexta-feira, dessa mesma semana, para preencher esse tal template com as características da sua área. Ora, nós já tínhamos lá atrás definido isso no APCN da área de Física e Astronomia, onde nós chamamos a atenção para a dificuldade de implementar ensino à distância para mestrado e doutorado na área de Física. Nós temos um documento de área, que é uma espécie de plano de trabalho que orienta a nossa atuação durante os 4 anos, onde diz claramente que a prioridade da área é fortalecer a atividade experimental, formar físicos experimentais, porque esses físicos estão mais próximos da possibilidade de inovação e assim por diante. Então, fazer ensino à distância sem ter laboratório iria contra nosso próprio documento de área. E depois, né, o texto que nos chegou às nossas mãos tinha umas situações esdrúxulas. Por exemplo, falava de laboratório de ensino. Em pós-graduação em física não tem laboratório de ensino, tem laboratório de pesquisa. Alguns equipamentos baratos custam na faixa de $500 mil. Tem equipamentos que superam $1 milhão. Então, como é que um polo iria ter uma infraestrutura capaz de fazer ensino à distância experimental, que é a nossa prioridade, né, nesses termos, né, de modalidade de ensino à distância? Depois, o próprio linguajar ele mencionava trabalhos de conclusão de curso, que é um linguajar de ensino à distância de graduação, porque em pós-graduação o que nós temos são dissertações e teses. Então, a gente se negou a entregar esse template para ensino à distância na área de física e astronomia e explicamos
por que estávamos fazendo isso. Olha, isso aí é inaplicável na área de física e astronomia. Nós recebemos como resposta, aliás, foi a resposta indireta, que o prazo para entrega tinha sido prorrogado por mais 3 dias. Aí nós decidimos, que já era uma decisão que já havia sendo pensada, questionada há tempos, né? Nós decidimos, então, a partir daquele momento, que não dava mais para continuar e nós encaminhamos a nossa carta de demissão. Né? Então, a decisão de retomar parcialmente a avaliação veio bem depois, né? Acho que mais de uma semana. Né? E como a gente não fez isso de brincadeira, nem para chantagear, nós oferecemos a nossa renúncia, mas voltamos se tiver isso e aquilo. Não, nós achamos que não temos mais condições, nós não temos mais condições de trabalhar. Né? E cabe à presidência da CAPES publicar a nossa exoneração no Diário Oficial e seguir uma portaria que existe de escolha de novos coordenadores. Ela começa com a consulta aos coordenadores, às sociedades científicas da área, uma espécie de votação. Depois, esses nomes são encaminhados ao Conselho Superior e daí faz-se uma lista tríplice para a escolha da presidente. Esse é o procedimento que tem que ser feito. Não tem nenhum mistério. Não tem por que ficar esperando que nós, pelo menos na área da física e astronomia, eu tenho certeza que os outros também não, nós vamos voltar semana que vem, ou daqui a 15 dias, ou nós estamos querendo esticar a corda. Não, a corda já arrebentou, né? Se for pensar desse termo. A gente não vai mais, nós, 3 da coordenação, nós não voltaremos. Então, cabe agora a ela tomar as devidas providências, né? Gerir a CAPES. Né? É isso que ela tem que fazer. Fernando, eu acho que eu já estourei meu tempo aqui. Obrigada, professor Lázaro. Bem, eu agora vou passar a palavra para os 3 representantes da matemática. Um vai falar em seguida do outro. Primeiro, eu chamaria o professor Gregório Pacelli Bessa, tá? Que fez graduado, doutorado na Universidade Estadual de Nova York, é professor da Universidade Federal do Ceará. Depois, eu chamaria o professor Roberto Imbuzeiro, que é pesquisador do INPA, também fez doutorado na New York University, mestrado no INPA. E depois, Sandra Augusta, que é professora titular da Unicamp, fez graduação, mestrado e doutorado na Unicamp. Bem, eu gostaria de chamar os 3, né? Vocês falam primeiro o professor Pacelli, depois o professor Roberto Imbuzeiro e, finalmente, a professora Sandra. Um é coordenador da área de matemática, o outro o professor Roberto, coordenador adjunto, e a Sandra, coordenadora dos cursos profissionais. Boa noite. Com a palavra, professor Pacelli. Boa noite, professora Fernanda, obrigado. Meus colegas Roberto, Sandra, Edgar, Fernando e Adriano, ouvintes. O que eu vinha falar era apenas um retrato do que nós tínhamos na hora da nossa renúncia, fazer um pouco do histórico, não vou me detalhar muito, o Roberto e Sandra vão complementar. Dizer que as razões para que nós saíssemos, elas não são estanques, elas não são elas vêm se acumulando ao longo do nosso quadriênio. Toda a relação de trabalho gera conflitos. Você tem conflitos, mas que você tenta dirimir. As reuniões são para isso. Toda discussão que havia no nosso colégio era cheio de ideias e discussões e até acaloradas. As pessoas concordam, não concordam. Mas certas coisas que elas foram, digamos, certas diferenças, elas foram sendo levadas e foram crescendo, uma certa insatisfação. Nada que você pudesse não relevar ou tentar passar. Por exemplo,
A metodologia Qualis, quando ela foi imposta, quando ela foi nos colocada, né, nós tínhamos diferenças, nós tínhamos dificuldades, nós discutimos muito durante muito tempo. Tivemos no Qualis do meio termo, o nosso Qualis não foi exatamente o Qualis da metodologia da CAPES, ela foi um pouco diferente. Na época, a diretora de avaliação, dona Sônia Bal, aceitou a nossa metodologia, era uma modificação apenas, no mesmo espírito da metodologia CAPES. E depois que a professora saiu, essa metodologia, esse acordo não foi honrado. Então, nós tivemos um Qualis que nós tivemos que, digamos, ouvir isso de uma pessoa durante uma reunião, acho que era um técnico, dizia assim, que a gente tinha que se enquadrar, porque era esse que tinha que ser feito. Bom, nós conseguimos a contragosto, a nossa ficha foi muito debatida, foi muito massacrada, a visão que a gente tinha que defender com unhas e dentes, porque nem sempre a visão da área sobre um determinado aspecto da avaliação era o que a CAPES desejava para todos, é mais ou menos que ela gosta de uma uniformidade. Nesse aspecto, nós tivemos uma dificuldade digamos, da CAPES em perceber que certas características das áreas eram diferentes. Então, nem todas as regras podiam ser aplicadas do jeito que vinha para todos, mas, de qualquer maneira, nós fomos. E, no final, né, houve atrasos, os calendários não estavam claros, a gente estava meio perdido, né, e, finalmente, a gente começou a fazer a avaliação, montamos as equipes e começamos a trabalhar nos aspectos da avaliação, mas, antes disso, fizemos o Qualis, conseguimos fazer um Qualis. O Qualis que nós fizemos, baseado no método da CAPES, ele não foi o suficiente, nós colocamos isso no relatório, dizendo que havia distorções que não foi possível ajeitar no método da CAPES, usamos todas as possibilidades, e no final, aí teve a paralisação, e nós, nesse período de paralisação, a área ficou meio perdida, nós não tínhamos notícia, houve várias cartas que nós fizemos em conjunto com cartas das sociedades, dizendo que precisava uma agilidade, uma defesa mais enfática da avaliação, e nós não tínhamos esses aspectos. E, então, quando soubemos que é o recurso, né, que a CAPES fez, acho que em segunda instância, salvo engano, foi negado, baseado na demora, nós ficamos assim, estarrecidos, puxa vida, quase 2 meses depois, por 3 dias não são 2 meses, pela data lá do juiz, e a gota d'água, ou seja, a cereja, foi justamente o template do EAD. No nosso documento de área, nós tivemos que escrever algo sobre a nossa visão sobre EAD para a área. Era uma coisa assim meio inocente, não era uma coisa assim, qual é o seu plano de EAD, é a nossa visão. Nós temos um curso que é o mestrado profissional, o Profmat, que é uma das coisas mais eficientes que a área tem, é uma das coisas maior orgulho da área, é o Profmat, que ele é semipresencial. Quando eu digo semipresencial, é que é o seguinte, os alunos têm aula toda semana, eles têm aula presencial toda semana, e uma parte do programa é suprido em material que vem na internet. Mas é um programa que é um misto dos dois, mas o projeto é para profissionais do colégio, do ensino médio, né? São professores da rede estadual de ensino, e é um mestrado profissional, é um propósito de você formar bem professores, baseado numa matemática que eles precisam aprender, para serem bons professores, para aplicarem geometria, análise, etc., mas nível de secundário. Já você pegar esse documento que nós escrevemos, do qual nós precisamos, um curso de mestrado e doutorado EAD, necessitaria reproduzir o ambiente acadêmico presencial, algo que nós não sabemos como fazer, não temos ideia, mas colocamos que, caso houvesse uma tentativa, já prevendo que pudesse ter uma tentativa de se criar um curso EAD, um doutorado EAD em matemática, mesmo um mestrado em EAD, o programa que tivesse a proposta precisava provar que esse ambiente acadêmico, que é feito no dia a dia, nos seminários, nos corredores das universidades, até nas classes, numa discussão pessoal, pudesse ser reproduzido. Ou seja, nós não acreditamos de fato nisso. Quando veio um template para fazer pequenas modificações, e agora tenho que dizer que essas pequenas modificações sobre o que nós escrevemos não é verdade, porque nós tínhamos de descrever como era a situação de um polo em AD. Bom, eu não saberia como reproduzir, eu diria o que é preciso para reproduzir um ambiente acadêmico em um polo, eu não sabia, não estava claro, não estava dito no nosso documento. Então, primeira coisa, não era apenas uma pequena modificação do que estava no EAD. Segundo, o prazo era exíguo, era pequeno, se precisava de uma discussão grande, e nós não tínhamos a possibilidade de dizer, nós não queremos.
Porque dentro do template tinha parte do texto que já vinha escrito em duas cores. A parte que é escrito em negro significava que já era prefixada, nós não podíamos mexer. Se nós não podíamos mexer, tínhamos apenas que completar o texto, ou seja, não havia a possibilidade da área de dizer, olha, pessoal, EAD para matemática não serve. Assim como nós dissemos inúmeras vezes que aquela metodologia Qualis não nos era apropriada do jeito que estava, também não valeu. A gente teve que engolir, como a gente diz a palavra, eu tive que engolir, me enquadrar, como diz um professor, um técnico lá, que diz, você tem que se enquadrar, né? Então, essa foi a gota d'água. Então, pessoal, seguinte, nós estamos com essa quantidade de insatisfação sendo relevada, a gente não pensava, quando viu a física saiu. Eu disse, rapaz, vamos consultar os nossos pares e vamos apresentar a nossa situação. Consultamos uma série de pessoas no nosso grupo de trabalho, que eram cerca de 28 pessoas, consultamos as sociedades, a SPM, a SBMAC e a ABE, e expusemos a nossa dificuldade. Então, pessoal, a saída é sair. Porque o que vocês vão fazer naquele dia, naquela época, a nossa figura era que nós íamos ter que esperar o julgamento do mérito. E o julgamento do mérito, nós não acreditávamos que fosse terminar em abril, quando acabavam nossos mandatos. Assim, a nossa saída aqui vai ser pif, vai ser melancólica. Vamos fazer aqui um EAD que nós não queremos, que é um EAD, um template EAD, um PCN EAD, nós não queremos. Vamos ter que realmente engolir esse negócio e vamos sair sem avaliação. Essa foi a nossa perspectiva que nós tivemos. Não quer dizer que agora nós temos, por exemplo, voltou a avaliação, de fato ela voltou módulo o julgamento no mérito. Ou seja, você pode julgar o que seja, fazer o que seja, mas não sabemos se vai ser aplicado, nem sabemos se vai terminar em prazo. Então, e outra coisa, nós não temos, como diz o professor Fernando Lázaro, nós não temos mais ambiente de voltar. Se tudo ocorresse bem, pode-se chamar outros coordenadores, a área está pronta para discutir, para indicar, sei lá, nessa discussão, tem uma portaria para isso. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu falo muito, eu posso ter falado mais do que devia, ou menos que eu não sei. Eu vou passar a palavra para o meu colega Roberto, e depois para a Sandra. Meus amigos, vocês. Obrigado, Pacelli. Deixa eu agradecer, em primeiro lugar, a SBM, a SBMAC e a ABE pela organização desse evento, pelo convite. Pacelli está arrependido, esqueceu de agradecer, mas não tem problema. A gente fica muito feliz pelo apoio que tem demonstrado a gente até agora nessa situação super difícil e delicada, né? Eu vou complementar o que o Pacelli e o Lázaro já falaram com uma espécie de linha do tempo, né? Que começa, primeiro, com a posse da professora Cláudia, né? Cláudia Quedo de Toledo, que é a nossa atual presidente, a terceira presidente da CAPES, nesse período de menos de 4 anos em que a gente vem trabalhando para a agência, né? Isso, por si só, já representa certa dificuldade com essa troca de comando, né? Troca constante. Com a posse da professora Cláudia, a gente teve, por iniciativa da presidência, alguns adiamentos no prazo para os programas de pós-graduação submeterem o material, né, a seu próprio respeito, que ia ser usado na avaliação, chamado coleta CAPES, né? Essas extensões de prazo foram justificadas pela situação da pandemia, muito atípica, a gente entende, mas isso levou, já de qualquer maneira, a um atraso, né? Quer dizer, já não tinha condições para a avaliação quadrienal sair na época, que sempre saía um pouquinho depois do final do ano, né? Pelo menos a versão pré-recurso. E não foi só isso que atrasou. Então, de fato, nos dias 3 a 5 de agosto desse ano, o CTC, né, o Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, da CAPES, que é composto por alguns coordenadores de área, ele expressou para a professora Cláudia uma grande preocupação com 3 coisas, que era a não existência de uma regulamentação da avaliação quadrienal, ainda não tinha saído uma portaria a respeito, a não existência de um calendário, em segundo lugar, o que, inclusive, naquela época, eles entendiam que já justificava estender os mandatos dos atuais coordenadores, para que eles pudessem terminar a avaliação, e ainda havia a necessidade do CTC eleger o seu representante no Conselho Superior da CAPES, né, que é um conselho que está do lado da presidência. Eles não se mostraram satisfeitos com o encaminhamento que foi dado a essa questão. Então, no dia 14 ou 15 de setembro, eles enviaram uma carta aberta em que eles relatavam essas questões e traziam várias outras. Vou citar aqui algumas, né? A ausência de diálogo com o Conselho Técnico Científico, que é o órgão mais importante, digamos, que domina, né, o conhecimento científico acadêmico dentro da CAPES. Nomeações criticadas para a Diretoria de Relações Internacionais da CAPES. Queixaram-se também da portaria que foi publicada sobre o Qualis periódico em periódicos de 10 de setembro.
E também se manifestaram a respeito de uma questão técnica que a professora Cláudia levantou, que era que o CTC, como constituído, então, estaria ilegal e tinha que ser destituído para ser reconstituído, que, é claro, gera um certo atraso. Isso, de fato, aconteceu e praticamente os mesmos membros foram reeleitos para o CTC. Então, no final das contas, não teve um dano tão grande, mas foi um atraso a mais. Quero salientar que tudo isso aconteceu antes da paralisação pela ação judicial. Né? E aí veio, então, essa ação, a decisão, né, para suspender a avaliação veio no dia, eu acho que 22 de setembro. Imediatamente foi nos enviado um pedido para nós respondermos à ação em documentos assinados. Isso até achou estranho, né? Nós não éramos citados no processo, nós não temos poder executivo na CAPES. Mas chegou um pedido para a gente enumerar as diferenças entre a ficha de avaliação atual e a ficha do quadriênio anterior, já que o objeto da ação era que um certo princípio de anterioridade não estava sendo respeitado, né? As regras da avaliação teriam sido inventadas no meio do caminho. Então foi feito esse pedido, e esse pedido parecia meio descabido, porque, claro, a ficha mudou, né? Mas, ao mesmo tempo, o entendimento nosso é de que os critérios, os indicadores da avaliação já estavam definidos previamente. O que foi instituído ao longo do quadriênio foram os pesos, como é que você ia botar os quesitos, né? Quase como se dissesse, olha, se a avaliação é uma prova, a matéria da prova estava definida antes, ao longo do quadriênio que a gente fez foi definir as questões, quanto pesa cada questão e tudo mais. Então, não parecia para a gente haver um desrespeito. E já houve um certo atrito interno pelo encaminhamento, que a gente não entendia muito bem qual estava sendo dada a questão pela AGU e pela presidência. Então, houve uma reunião e o próprio professor Adriano, que vai falar depois, junto com outros 2 professores, acabaram se encarregando de escrever uma defesa mais taxativa do que parecia que ia sair naquele momento, para dizer, não, é assim que se faz a avaliação, a gente fez certo, a avaliação internacionalmente é isso e acabou. Né? Então, é um caminhamento que, de novo, parece um pouco diferente do que vinha sendo dado. A história não parou só por aí. O assunto da paralisação da avaliação, junto com cortes de bolsas e problemas de bolsa, foi objeto de uma audiência pública no Congresso Nacional. Várias entidades foram chamadas a se manifestar. A professora Fernanda, que é nossa anfitriã aqui, nossa moderadora, né, fez perguntas bastante taxativas, bastante diretas à presidência da CAPES. Várias instituições, né, a Sociedade Científica, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, todas foram unânimes em falar da importância da avaliação. No nosso entendimento, e quando eu falo aqui o nosso, é o do nosso colégio inteiro, né, de todas as áreas de engenharia, física, química, geociências, biotecnologia, todas essas áreas estavam em consenso de que as manifestações da presidência da CAPES não foram tão taxativas e assertivas quanto deviam ter sido para defender a avaliação. Então, fizemos uma carta aberta, que foi amplamente divulgada a respeito disso, né, para pedir a CAPES, por favor, defenda a avaliação, que é tão importante, e todo mundo está vendo que é importante. A gente não viu muita movimentação nesse sentido, e aí, de repente, chegaram os pedidos o pedido para a gente se adequar ao APCN, né? Quer dizer, veio a história do APCN. A gente ficou meio no escuro, sem saber como é que ia ser a defesa, até quando saiu a peça de defesa, a gente gostou do texto, a redação, que parece ter sido muito influenciado inclusive pelo professor Adriano, os outros que se juntaram para escrever o texto de defesa, né? Mas, enfim, esse pedido de 3/11 foi indeferido, como o Pacelli falou, o próprio juiz disse, aliás, o Lázaro disse, né? Como é que vocês querem dizer que é urgente um assunto se vocês demoraram mais de um mês para pedir, né, efeito suspensivo da liminar? Resumindo, assim, né, o que o juiz disse. Aí veio a história do APCN, de abrir para cursos novos e com EAD. Houve um consenso no nosso colégio também, resultando numa carta à presidência, depois numa carta aberta, dizendo que não era momento de abrir para cursos novos, não era momento, muito menos, de falar de ensino à distância com prazo apertado. De fato, houve uma nova reunião da CAPES com representantes da Câmara dos Deputados, em que eles sugeriram esse encaminhamento, no que dizia respeito à avaliação quadrienal, era vamos fazer esforços para ela retornar logo e deixar a avaliação de cursos novos para depois. Né, isso foi dito. Na verdade, até a CAPES fez um comunicado interno dessa reunião, um comunicado, uma nota no site, mas que não mencionava esse encaminhamento. A informação sobre esse encaminhamento, que era o mesmo que nós dos colégios tínhamos, foi dada pelos sites da Comissão de Educação da Câmara e pelo site do deputado Rogério Corrêa. E aí, bom, enfim, veio a PCN, veio o EAD, como o Pacelli falou, foi a gota d'água. A gente respondeu dizendo não tinha como falar de EAD naquelas circunstâncias, dizendo a gente não tem tempo hábil. A questão ficou no ar, aí a física saiu, a gente saiu também.
E a gente saiu no dia de um evento em defesa da pós-graduação, do qual a presidência da CAPES participou. Quero observar o seguinte, eu falei lá atrás que em agosto o CTC já estava falando de extensão de mandatos dos atuais coordenadores, antes de dar problema. Depois da avaliação sofrer a interrupção, é claro que será ainda mais necessário. Ainda assim, não tinha havido nenhuma manifestação da presidência até esse dia de uma possível extensão, até onde a gente entende, pelo menos não uma manifestação direta. E aí, nesse dia, no evento de defesa da pós-graduação, a presidente resolveu falar do assunto, mas dizendo assim, não é uma questão, não lembro se ela falou simplista, simplória, enfim, ela disse não é fácil. No que ela até foi rebatida por alguns dos presentes, dizendo não, é fácil, é possível, já foi feito no passado, é importante que se faça. E isso, para a gente, é um ponto importante também, porque, afinal, a gente está trabalhando, né? Está numa interrupção. Qual o sentido da gente voltar a trabalhar sem dar tempo de terminar o trabalho, né? A gente já fez tanta coisa. Era até algo que a gente botou na nossa carta de anúncio, dizendo, olha, a gente foi levantado o assunto de extensão de mandato, ninguém falou nada para a gente, acho que a gente pode supor que não querem o nosso trabalho. Não vai dar tempo de terminar até o fim do mandato, né? E aí, depois, a situação evoluiu, a gente entende que, bom, a gente imagina que a saída das nossas áreas e depois da química e das engenharias 3 que vão se manifestar ainda, surtiu algum efeito, houve essa reversão, né, essa permissão para que a avaliação continuasse, mas sem a divulgação final dos resultados, isso ainda está pendente, mas várias outras coisas ainda não foram feitas nas nossas reivindicações, né? O APCN e o EAD continuam na mesa, a presidente hoje disse que é porque o Conselho Nacional de Educação pediu, porque tinha universidades que podiam ser descredenciadas se não criassem novas pós, e aí disse, então, a CAPES tem que resolver esse problema, talvez a solução pudesse vir de outra parte, não precisasse a gente fazer uma APCN, uma aprovação de cursos novos, né, ou uma aprovação de EAD a toque de caixa. E a extensão dos mandatos ainda não foi efetivada, embora aparentemente haja conversas no CTC da CAPES a esse respeito, não há nenhuma decisão nesse sentido. A avaliação pode voltar no sentido que o trabalho pode ser feito, mas ainda não há garantia de divulgação do resultado, então a avaliação que a gente não sabe quem vai terminar, porque o mandato não foi estendido, e a gente não sabe se for terminada, se ela de fato vai poder aparecer. Então, no nosso entendimento é que, apesar da situação ter evoluído, talvez até em função das pressões, das nossas atitudes, né, de fato, pouco mudou de concreto, pouco mudou no oficial a respeito do comparado ao que estava acontecendo quando a gente saiu. E esse é o panorama geral que eu queria criar, né, de uma avaliação que já vinha complicada antes da paralisação da justiça, já vinha notoriamente complicada, porque a comunidade fez, né, os coordenadores participantes do CTC fizeram questão de divulgar isso. Em todas as etapas do processo da paralisação, houve ampla participação de sociedades científicas, da SBPC, da ABC e tudo mais, falando que tinha alguma coisa errada. Nós procuramos nos manifestar também internamente, mas, ao contrário do que a gente poderia esperar da situação ir se resolvendo de alguma forma, né, pelo contrário, parecia que a gente se manifestava e, ao invés da gente ver as nossas questões resolvidas, outras questões iam se pondo. Chegou um momento que a gente entendeu que não havia mais espaço para a nossa atuação e, por isso, decidimos renunciar. Sandra, sua vez. Obrigada, Roberto. Fernanda, eu agradeço o gerenciamento dessa mesa, as sociedades também, por nos dar essa oportunidade de conversar com os colegas e quem nos acompanha. Para mim, ficou a missão de contar um pouquinho para vocês alguns exemplos de imprevisibilidades e do clima de incerteza que a gente vivia já antes do trabalho ser interrompido, né, ser suspenso por conta da liminar. Então, a primeira coisa, já foi mencionado um pouquinho pelo Lázaro, a portaria que veio do Qualis, mas o problema maior aí foi que a gente trabalhou muito, muito, por semanas e horas e reuniões, primeiro nós 3 da área e depois com mais 14 colegas, nos debatemos, nos debruçamos sobre mais de 600 periódicos para poder classificar dentro das regras da CAPES que a gente tinha que seguir. Conseguimos, num esforço hercúleo, fizemos isso. Apresentamos o nosso relatório no dia 27 de agosto e no dia 10 de setembro aparece uma portaria, é lançada uma portaria pela presidente da CAPES que simplesmente derruba tudo que a gente já tinha feito. Muda os critérios, muda os limiares dos ajustes que a gente fez e a gente percebe que todo um trabalho, todo um esforço e muitas horas, né,
a nossa vida foram dedicadas a isso para quê, né? Esse é um primeiro exemplo, antes da liminar. Um segundo exemplo se refere à comissão de avaliação do Profmat, que, no nosso entendimento, né, quando a gente pensa em avaliadores para os programas, realmente são professores que pertencem a algum programa. Claro, tem que ser um professor permanente de algum programa de pós-graduação e vai avaliar outros programas. O Profmat, o Programa de Mestrado Profissional em Rede, que é gerenciado pela SBM, ele tem 99 polos no nosso país, que significa que tem 99 instituições de ensino superior vinculadas e que oferecem esse curso. Nesse sentido, a gente entendia que nas equipes de avaliação, então, globais, a gente conseguiria distribuir para que quem pertencesse a um determinado polo não ia avaliar seu próprio polo, mas avaliaria os outros envolvidamente. Então, tínhamos conseguido uma comissão, estabelecer uma comissão de colegas para nos ajudar nessa avaliação, seria então a comissão de avaliação dos mestrados profissionais. Eram 8 professores titulares aí e 3 suplentes, né? E isso estava estabelecido em meados de agosto, e início de setembro a gente teve um ok, os nomes estão todos ok. A avaliação ia começar, a primeira reunião seria no 22 de setembro, na verdade ela aconteceu, foi depois da reunião que a gente soube da liminar, mas com uma reunião planejada para o dia 22, e estando tudo ok no dia 1º, no dia 17, sexta-feira à tarde, 5 horas da tarde, a gente recebe um e-mail da CAPES que os nomes estão todos impedidos, porque eram docentes do Profmat. E a gente precisava de uma equipe externa ao programa para avaliar o programa. Então, nesse momento, a gente também se sentiu super desautorizado, porque não é fácil compor uma comissão de colegas que aceitem esse papel na véspera. Como que a gente consegue, num final de semana, nomes de pessoas que aceitem? Eu convido para trabalhar amanhã, a reunião é daqui 2 dias? Como que é isso? Então, para vocês terem uma ideia, que todas essas questões, né, que a gente viveu nesse trabalho, que é um trabalho voluntário, que a gente faz, além de todos os trabalhos que a gente também deve cumprir, né, nossos trabalhos de docência, de pesquisa e de administração e tudo isso, a gente passa por todo esse estresse, né? Então, a hora que a gente recebe a missão de alterar documentos e fazer isso de um dia para o outro, em 2 ou 3 dias, e tudo tem que ser de acordo com as regras, é realmente uma situação bastante tensa e que não nos faz ter uma perspectiva muito boa com relação a tudo isso, né? É tudo muito atabalhoado, tudo gerenciado de uma maneira muito que gera realmente muita tensão, né? Então, basicamente, acho que eram esses os exemplos que eu queria deixar para vocês e que vieram de antes, na verdade, da nossa saída, né, como grupo, mas que só se culminaram realmente com a questão dos cursos novos e do ensino à distância, que foram realmente a gota d'água no nosso copo já muito cheio. É isso. Obrigada, Fernanda. Eu agradeço aos coordenadores da matemática, aos 3, né, que deram esclarecimentos, além do histórico, de todos os acontecimentos. Agora eu chamaria o professor Adriano Lisboa Monteiro, que tem mestrado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, e é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele está aqui enquanto coordenador da área de Física, né? Então, da CAPES, enquanto era coordenador. Bem, professor Adriano, a palavra é sua. Obrigado, Fernando, coordenador da área de Química. De Química? Sim, sim. Mas não, obrigado pela introdução. Eu gostaria de agradecer primeiro às sociedades, né, as 3 sociedades da área de matemática e probabilidade estatística, né, por nos propiciar esse evento, a gente poder conversar.
Eu queria falar um pouquinho, falar umas coisas mais genéricas, porque comecei como coordenador, já tinha atuado como consultor, como coordenador de programa, mas eu comecei como coordenador adjunto lá em 2011, naquela trienal. Depois, para a quadrienal de 2017, eu passei a ser coordenador da área, junto com o Paulo Ziani, da UNB, e a professora Maísa Furlan, da Unesp. O grupo, nós três fomos reconduzidos, então nós estamos no segundo mandato, né, como na coordenação da área de Química, sendo que a Maísa teve que sair porque ela virou vice-reitora da Unesp. Mas entrou a Simone Meneghetti, que é da UFAL, que também com muita esperança em pós-graduação, mesmo, inclusive, tendo sido pró-reitora. Então, a gente está há bastante tempo. E eu vou começar falando da nossa... o que a gente expressou na nossa carta? Primeiro, sobre o futuro da CAPES. Né? E o futuro da CAPES, o que a gente destaca, são os seus servidores. É a qualidade do corpo técnico que eles têm. Né? Na DAV, o corpo técnico, se vocês forem olhar, ele é formado majoritariamente por mulheres. Todas extremamente preparadas, competentes, muitos com mestrado, doutorado, em temas que envolvem pós-graduação e avaliação. Né? Eu nem teria como citar todas, para não cometer injustiça, mas assim, a gente aprendeu muito com elas nesses mais de 10 anos. Né? E outras mulheres também que têm um conhecimento fantástico de pós-graduação, que foram marcantes para nós na coordenação, foram as diretoras da DAV, as professoras Rita Barradas Barata, né, e a Sônia Bal. A professora Rita foi quem fez com muita competência a avaliação de quadrienal de 2017. Não foi algo simples, e ela, né, com a sua competência e visão de pós-graduação, fez a quadrienal ser muito tranquila. Né? Já a professora Sônia foi quem conduziu todo esse processo de construção coletiva da avaliação quadrienal em curso, né? Junto com todas as coordenações de 49 áreas. Todas as coordenações, com seus 3 eventos, trabalharam exaustivamente para fazer uma avaliação que expressasse os anseios da comunidade em tudo que foi apontado pela comissão de acompanhamento do PNPG. Nós conseguimos expressar, né, nessa avaliação todos os anseios da sociedade. Né? Essa era a ideia. Então, eu vou fazer falar um pouquinho do histórico. Eu começaria, na realidade, com a demissão da professora Sônia. Eu acho que, a partir daí, as coisas que as coisas começaram a realmente sair da normalidade que eu conheci, pelo menos, desde lá de 2011. Né? Então, essa demissão ela ocorreu em abril de 2020, e a nomeação do próximo diretor, que é o professor Flávio Camargo, que era do CTC, foi em setembro de 2020. Ou seja, nós ficamos 5 meses sem um diretor de avaliação. Na realidade, um diretor substituto é um técnico, servidor bastante experiente da CAPES, o Sérgio Avelar, mas, assim, de qualquer forma, ele tem limitações como substituto, né? Que aguardariam a nomeação do novo diretor. Então, na realidade, a gente, né, demorou muito para isso. Né? Em termos de demora também, se for pensar no Conselho Superior, a última reunião em 2020 ela ocorreu no dia 28 de novembro. E aí, na época ainda da presidência do Benedito, ela foi anunciada, eles estavam terminando o mandato, né, e que seria recomposto, então. Isto em novembro. O Conselho Superior, o novo que assumiu, ele foi nomeado em junho, mas a primeira reunião que eles tomaram posse em agosto, né? 9 meses depois da última reunião do Conselho Superior, da última reunião. Né? Então, muitas coisas passam com o Conselho Superior e que na realidade, a gente ficou um bom tempo sem reunião. Por exemplo, o relatório final do PNPG, né, 2011-2020, ele foi feito pela Comissão de Acompanhamento, que tem que apresentar ao Conselho Superior. Né? Que eu saiba, isso ainda não foi feito. A gente precisa passar para o Conselho Superior e depois divulgar para todo mundo e fazer as análises que devem ser feitas. Né? Fora o fato que a própria questão que, né, o Conselho Superior ainda não se debruçou sobre definições de como será a avaliação que começou esse ano. Né? Ninguém sabe como vai ser. Nós estamos chegando, na realidade, no final de 2021, com muita certeza, não só sobre a avaliação, que era para ter terminado agora, né, em novembro, pelo calendário, mas também o que será da pós-ação a partir de 2021. Outro ponto que a gente reforçou muito, e acho muito importante na carta, é que a gente não sabe que discussões foram feitas, que definições foram tomadas até agora sobre o próximo Plano Nacional de Pós-Graduação,
que é de 2021, 2030. Eu repito as palavras que foram colocadas antes, no sentido que a gente, da professora Fernanda, né, que a gente dizia com muito orgulho que a CAPES é um projeto de Estado, né, uma política de Estado, não de governo, pelos seus PNPGs que duram o último de 10 anos, mas nós estamos sem agora. Isso também é importante. Então, demora nas trocas, não há discussão disso, né? Quando a gente tentou sugerir pautas de discussão sobre esses pontos no CTC, nunca era um momento. Então, claro que nós somos, a gente pode opinar, mas a gente teria contribuições a dar nesses pontos. Outro ponto também colocado, né, pelas áreas, sobre a ausência do diálogo, né, que é negada, mas, na realidade, ela já tinha sido colocada, inclusive, na carta aberta que o Roberto se referiu antes, que foi feita pelos membros titulares do CTC. Né? Inclusive, se o diálogo realmente fosse efetivo, dispensaria o uso de cartas abertas. Né? Então, isso não é uma coisa que era comum, né, antes de 2020. Né? O caso do Qualis já falaram, mas ele é emblemático. Né? Depois de todo o trabalho que a gente teve, uma discussão de 2 anos, 3 anos, eu acho que foi uma discussão muito maior do que deveria para ser por uma coisa assim, trouxe elementos, né, distintos e que denotam, inclusive, um pouco falta de compreensão, né, do que é avaliação. Né? Como só a avaliação, os resultados só após a divulgação. Né? Outra coisa que é muito, muito realmente, que nos chocou muito é a possibilidade de usar o Qualis passado, né, para essa avaliação e para posterior, quer dizer, é a anterioridade e a posterioridade de uma coisa que já não tem mais sentido usar. Né? Fora as questões de boas... Né, essa portaria do Qualis colocava que é uma coisa que seria mais práticas, é não adotar sistema de revisão cega por pares, devidamente auditável. Nada disso a gente tem em áreas como física, química, matemática, porque, na realidade, primeiro, não é cega, né? E não tem como auditar, e, na realidade, as pessoas não entendem que é um editor quem define se um artigo vai ser aceito ou não precisa nem levar para revisores. Então, algumas das coisas que são colocadas depois que passou do CTC, elas refletem um pensamento muito restrito de alguma parte das áreas, e o que a gente mais aprendeu, né, nesse tempo de CAPES é que a gente tem que respeitar as particularidades, mas quando olhar para o todo, a gente tem que olhar para o todo, não legislar para uma ou outra área, independente da área, né, nenhuma é mais importante que a outra em termos desse sentido. Elas têm visões diferentes que devem ser contempladas. Tá? Essa portaria ainda não foi revogada, mas tem um ponto mais importante que poderia ser discutido, é por que um edital de portaria do Qualis. Na quadrienal passada, a única portaria que teve é sobre o regulamento. Tá? Todas as definições de Qualis, periódicos, livros, as definições que envolviam, né, a avaliação, elas ficavam nas definições da área, nos documentários, nas fichas, tudo. Então, a gente ia aprovando isso fazia parte do arcabouço. Por que agora a portaria do Qualis? E outra coisa, por que só o Qualis periódico? Por que não Qualis livro? Qualis artístico? Por que essa preferência? Né? Embora eu seja de uma área que artigos periódicos sejam o mais importante, eu não vejo por que, em detrimento, fazer de um e não fazer de outro. Na verdade, eu entendo que não deveria fazer de nenhum, né? E nós estamos com esse aí uma portaria, né, que foi mudada completamente e que não tem sentido. Outro ponto, para não me alongar muito, o regulamento da quadrienal. Foi feita uma comissão do CTC o ano passado, as professoras Vera, Adelaide, Altair, uma de cada colégio, que fizeram uma minuta, discutiram com a equipe técnica de normatização de estudos da CAPES, foi para o CTC em novembro e foi aprovado. Essa portaria, a proposta aprovada em novembro do CTC, a portaria publicada foi em agosto, 7 meses depois da nossa discussão final. E com inclusão de coisas que não foram feitas pelo CTC, novamente, né? Se inclui coisas que não têm sentido e depois a gente passa o tempo depois pedindo para revogar a portaria, justamente porque não se conversou antes em relação a isso. Né? Eu coloco de novo como é que vai fazer um sorteio eletrônico, né, de todos os quase 5 mil programas dos coordenadores. Não teria nem tempo de fazer isso. Eu não entendo aqui, eu acho que a Davi deve ter dito, mas as pessoas não entenderam,
que os relatores eles precisam olhar um conjunto de programas de uma mesma área para ter uma comparação. Eles precisam ler o relatório daquela área. Se eu fizer um sorteio, ele vai ter que acabar lendo o relatório de todas e vai fazer um a um, não tem como. Então, isso são 2 pontos, na realidade, que mostram, assim, foi muito desse período de a gente conversa, discute, depois, quando sobe, normalmente tudo demora, e quando sai de uma versão diferente do que a gente diz. E, às vezes, é dito, inclusive, não, mas isso foi aprovado no CTC. Então tem um problema sério de diálogo que continua, e eu acho que nada mudou em relação a isso. Para terminar, Fernando, na verdade, assim, EAD já falaram bastante, mas, assim, quando eu coloquei numa reunião do CTC que essas questões, me disseram que a gente não estava discutindo aquilo, que a decisão de EAD era da presidência, cabia a nós fazer os documentos. Eu acho que realmente isso é uma coisa que, tudo bem, a gente tem que fazer os documentos, mas a gente precisaria ter discutido, e faltou discussão. E não faltou tempo de CTC, porque várias reuniões que a gente teve durante o ano terminou um ou 2 dias antes, na época, por ter terminado a pauta antes. A gente podia ter incluído muito mais coisa, e quanto mais a gente tivesse conversado, menos problemas de diálogo teriam feito, se o que a gente propusesse, então, fosse seguido de uma maneira razoável, né? Então, assim, para terminar, nossa decisão, há um tempo a gente já tinha conversado com os consultores, explicando a situação e dizendo, vai chegar um ponto que talvez a gente tenha que decidir que a gente não tem mais o que contribuir. Nós fizemos um esforço muito grande, a avaliação na área de química estava quase terminada, toda a parte qualitativa, né? A gente se empenhou muito para fazer isso, mas chegou um ponto que a gente não viu mais como fazer para continuar nessa avaliação. Depois da nossa saída, no dia seguinte, veio aquela decisão, né, de volta à avaliação, mas é uma volta parcial, porque, na realidade, não pode vir com os resultados. Para mim, continua sendo não ter avaliação, porque a avaliação sem resultado não existe. Então, na realidade, nada mudou, e eu só reforço o que o Lázaro disse, para finalizar, que o que nós colocamos na carta, cada um no seu tempo, a gente nem conversou muito sobre isso, cada área maturou o seu tempo, assim, são os princípios que a gente entende que deveriam ter e que não tem, né, e que não nos garante fazer uma avaliação nós. Tá? Se entende que é possível fazer uma avaliação, então que escolham outras pessoas. Nós não fizemos isso para barganhar nada, para pedir, se fizer tal coisa a gente volta. Isso seria uma coisa muito feia de se fazer, na realidade. Eu não conseguiria me olhar no espelho depois de voltar feito isso, porque não foi nesse, né, o intuito. O intuito foi, na realidade, de expressar, assim, para nós, né, chegou o ponto que a gente não tinha mais que contribuir, infelizmente, né, depois de tanto tempo de trabalho, era o nosso máximo, e a gente não via nenhuma possibilidade de retorno, né, e para mim continua, desde a saída, embora algumas coisas tenham sido tomadas, para mim continua igual, não mudou muita coisa. Espero que mude, mas, assim, eles têm, eu acho que o mais rápido possível, de escolher outros nomes para fazer a avaliação e tentar, espero que seja a melhor avaliação possível, mas nós não fizemos isso para fazer uma barganha ou qualquer outra coisa, e é uma situação bem difícil ter tomado essa decisão, né? Mas ela não inclui em nenhum momento negociação para voltar, era uma tomada de princípios. Obrigado, Fernanda. Obrigada, professor Adriano, coordenador da Química, a quem eu peço desculpas mais uma vez. Bem, eu agora queria chamar o professor Edgar Mamia. Professor Edgar Mamia, meu colega, é professor titular da Engenharia Mecânica na UNB, fez mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado na PUC do Rio de Janeiro, então, e é coordenador da área de Engenharia Mecânica na CAPES. Bem, professor Edgar, a palavra é sua. Tá, obrigado, Fernando. Inicialmente, agradecer a SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, a SBMAC e a ABE por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante nesse momento crítico que estamos vivendo, infelizmente. Teria sido muito melhor se nós pudéssemos discutir soluções, né? Mas aqui, infelizmente, nós temos que relatar os problemas que estamos vivendo e da perspectiva de que nós
não estamos vivendo nesse momento, enxergando um caminho viável para a continuidade desses trabalhos. Referendo todas as observações, todas as manifestações que me antecederam, certo? Das 3 áreas que tomaram a iniciativa primeiro, né? Da física, da matemática, probabilidade estatística e da química. E eu confesso que, discutindo com os colegas da comissão, nós estávamos também chegando a uma conclusão de que continuar a participar desse processo estava se tornando inviável. Não víamos perspectivas e eu vou detalhar isso um pouco mais daqui a pouco. Mas, então, quando nós tomamos a decisão de que iríamos renunciar, imediatamente veio a reformulação dos termos da liminar. Então, os termos da liminar foram reformulados, permitindo a retomada dos trabalhos de avaliação, mas proibindo a publicação dos resultados. Então, num primeiro momento, todos fomos tomados de euforia, entendendo que isso abria espaço para a volta à normalidade, mas uma breve reflexão nos fez concluir que não era bem assim. A falta da possibilidade, da garantia de que nós pudéssemos publicar os resultados, ela está atrelada e continua atrelada a uma decisão da Justiça quanto à análise de mérito, tá certo? E essa decisão, ela, se prevalecer a tese do Ministério Público Federal, então nós teremos todo esse trabalho de avaliação que vínhamos conduzindo descartado, certo? E teríamos que recomeçar os trabalhos considerando o modelo do quadriênio anterior. Nós entendemos que isso, para os programas de pós-graduação, isso representa um desrespeito enorme, porque os programas de pós-graduação, desde 2018, 2019, têm recebido das coordenações de área, tá certo? A informação de que a avaliação ela passaria para um novo modelo, onde aspectos fundamentais, mas novos, estariam sendo incorporados, como um maior foco na qualidade do doutor e do mestre que estamos formando, como no relato do impacto que nossa produção científica produz na sociedade, tá certo? E uma valorização das tecnologias produzidas no ambiente da pós-graduação. Então, todos os programas de pós-graduação se empenharam arduamente para repensar seus programas de pós-graduação e entender como atender melhor a essas demandas, que em muitos casos já haviam sendo trabalhadas, mas talvez não seguindo a uma diretriz, tá certo? De maneira tão explícita como na nova ficha. E agora os programas preencheram os relatórios, tá certo? Apresentando esse retrato, e tudo isso corre o risco de ser desprezado, descartado. Também a nossa comissão, como as demais, as 49 áreas, tem trabalhado incessantemente no sentido de produzir essa avaliação, mas tudo isso pode ser descartado. Por quê? Porque a análise de mérito, e eu não estou questionando, certo, o papel do Ministério Público Federal ou da Justiça, ela pode se pronunciar a favor ou contra a CAPES. O que eu não consigo entender, certo, é como, dentro desse cenário de incerteza,
tá certo? Mobilizando recursos públicos que hoje já são extremamente escassos, mobilizando mais de 1.000 cientistas em tempo quase integral ao longo dos próximos meses, tá certo? Todo esse recurso pode ser descartado como resultado da ação que está contra a CAPES. Então, este é um cenário bastante crítico e não vendo a perspectiva de que nós poderíamos mobilizar essa equipe e não nos sentindo confortáveis em mobilizar também recursos públicos nessa direção para algo incerto, nós decidimos pela renúncia, certo? E então isso foi comunicado na semana passada, certo? E eu acho que uma outra questão que tem sido assim, nós temos insistido muito, mas aparentemente não há uma reação, tá certo, das partes que teriam que conduzir, é a ausência do Plano Nacional de Pós-Graduação, tá certo? Nós produzimos essa avaliação baseada num Plano Nacional de Pós-Graduação publicado em 2011, relativo ao DCN, 2011 a 2020. Então, não há imprevisibilidade do que nós fizemos. Nós produzimos algo baseado no trabalho dessa comissão, que produziu o Plano Nacional de Pós-Graduação. Depois, após consulta às diversas sociedades científicas, ao Fórum de Pró-Reitores, a toda a sociedade, de um modo geral. Tá certo? E o CTC também, da gestão anterior, também produziu um excelente trabalho que deu subsídios para que se produzisse uma avaliação mais que atendesse melhor às necessidades do país nesse momento. Tá? Então, isso é público e tem muito tempo. Esse documento existe desde 2011, com as recomendações. Nós simplesmente implementamos. Então, com um pouco de surpresa que nós estamos sendo questionados no sentido que estamos produzindo um modelo de avaliação de que a sociedade não conhecia. Aí nossa percepção é de que não há, não há argumentos para se afirmar isso. Tá? Então, hoje, os programas de pós-graduação, como eles vão se organizar para as próximas avaliações? Eu não sei responder, porque não há um Plano Nacional de Pós-Graduação, tá certo? E há uma dúvida, tá certo? Se a CAPES irá continuar apoiando as recomendações desse Plano Nacional de Pós-Graduação, tá certo? Ou se vai efetivamente produzir um novo Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, o Adriano lembrou muito bem, sempre a pós-graduação foi tratada como uma política de Estado, não de governos. Então, de tal forma que isso foi a fórmula de sucesso da nossa pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação consolidada, tá certo? E que certamente vai sobreviver a essa crise que nós estamos vivendo. Antes de concluir minhas palavras, eu queria só manifestar a minha discordância com uma nota de esclarecimento publicada pela CAPES, afirmando que todas as críticas apresentadas usam de palavras vagas e de grande subjetivismo para qualificar de maneira deturpada e inconsequente as ações da CAPES. Nós não estamos fazendo juízo do que está acontecendo ou não. Nós estamos apresentando os fatos e a nossa percepção. Então, depois, se isso impacta as ações
ou inações de quem quer que seja, isso cabe às partes envolvidas. Obrigado, Fernanda, e a todos que nos ouvem nesse momento. Obrigada, Edgar. Eu agradeço agora a todos que falaram, os diferentes coordenadores, e eu gostaria de... Eu acho que foi muito interessante, porque todos apresentaram o histórico do que estava ocorrendo na avaliação até a demissão, né? Tudo o que tem acontecido, esclareceram claramente as razões das respectivas demissões. Então, eu acho que essa mesa foi muito esclarecedora, muito informativa nesse sentido. Algumas questões, tem outras, mas as que eu percebi muito claramente, primeiro, uma questão que ficou muito clara, a instabilidade na presidência. Né? Instabilidade no sentido de que foram 3 presidentes num governo só, 3 presidentes. Então, isso gera uma instabilidade. E outra coisa, uma outra questão também, a segunda questão que eu coloco, além da instabilidade, é a demora. E aí eu diria que 2 demoras ficaram muito claras, tem outras. A demora na resposta, tá? Isso ficou claro, quer dizer, inclusive o próprio juiz coloca isso, quer dizer, não é a comunidade científica que está colocando, não são os coordenadores, o próprio juiz alega a demora. Além disso, eu acho que outra questão também que foi falado foi a demora de nomear e reunir o Conselho Superior. Eu fiz parte desse Conselho Superior, que teve a última reunião, foi alegada aqui, no 21 de novembro. Depois, justamente, era a pandemia, era isso e aquilo outro. Eu sei que se passaram 9 meses. Agora, eu nem faço parte. Mas eu gostaria de dizer que eu, como membro do Conselho Superior, eu participei de toda a discussão do novo modelo de avaliação, o modelo multidimensional. Então, vocês trabalhavam lá nos formulários, nas fichas, nos novos indicadores, mas a visão geral do modelo passou pelo Conselho Superior. Depois, aí, as coisas mudaram um pouco. A outra questão que ficou também clara aqui foi os problemas com os cursos EAD, né? As dificuldades que algumas áreas tiveram de se adequarem a essa proposta de cursos EAD. E, finalmente, as dificuldades de diálogo. Então, foram algumas questões que eu anotei que foram colocadas por vocês aqui ao explicarem a situação, a crise na CAPES ocorrida. Eu diria também que, além da própria renúncia de vocês, que é o objeto um pouco dessa mesa, né, as razões pelas quais vocês realizaram essa renúncia, eu vejo que as mobilizações várias, de diferentes formas, de uma certa forma, estão contribuindo para esse processo, eu diria, de discussão. A defesa da pós-graduação, essa que foi a mobilização da SBPC, mas não só a SBPC, vários, e também a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, quer dizer, essas audiências, tanto com procuradores como com as entidades, eu acho que está um momento que está se colocando a boca no trombone do que é que está acontecendo na CAPES, de uma certa forma. Bem, a gente tem agora um momento para algumas perguntas. Pelo menos eu diria que talvez uma meia hora no máximo, se houver perguntas para esse tempo. Uma primeira pergunta que eu faria
é o seguinte: já que a avaliação foi retomada, né, por que as atividades de avaliação não retornaram? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos na ordem que vocês falaram, pedindo, no entanto, que a resposta fosse dada por cada um em 1 minuto. Bem, perguntas que já chegaram a mim, de uma certa forma que eu vou fazer também, vou fazer 3. Gostaria de saber como foi a reflexão de que a demissão em massa poderia abrir espaço para pessoas menos conhecedoras e comprometidas com a pós-graduação brasileira. Terceira pergunta. Depois eu paro um pouco para as outras. Qual a alternativa depois da renúncia da matemática, física, química e uma das engenharias? Bem, eu vou, então, primeiro, eu fiz 3 perguntas, né? Algumas eu acho que estão até relacionadas, eu teria uma outra, eu acho que eu já vou acrescentar essa. Qual o problema da EAD? Tá? É uma pergunta que veio aqui do John Kelly, que também eu acho que é pertinente. Então, eu queria que vocês fossem respondendo, como eu coloquei 4 questões em vez de 3, vocês se sintam à vontade, eu quero responder mais uma ou essa e não todas, e eu daria, então, até 2 minutos, já que eu coloquei mais uma questão. Bem, então eu passo primeiro a palavra para o professor Lázaro. Bom, eu vou começar por essa última. O IAD não tem problema nenhum, ele é só inaplicável para algumas áreas. Eu acredito que algumas áreas você possa ter um EAD de bom nível, não tem dificuldade nenhuma. O que você precisa é ter a instituição sede responsável e que mantenha o nível, não seja um vendedor de diploma. Mas o EAD para algumas áreas, na minha cabeça, eu não sou um especialista nisso, é perfeitamente compatível com qualidade. O problema não é tanto EAD versus presencial, é o que tem qualidade e o que não tem qualidade. No caso da física, o EAD, eu não consigo imaginar como seja possível um programa de pós-graduação na modalidade EAD que mantenha a qualidade que a gente está acostumado. Isso é a primeira coisa. A outra é a questão de quem vai nos substituir. Bom, tem uma portaria que tem um roteiro para essa substituição, e ela parte da consulta à comunidade, né? Às sociedades. Né? Então, se a professora Cláudia seguir a portaria, ela vai encontrar pessoas capazes de fazer avaliação, pessoas sérias. Né? Ela tem que seguir, ela tem uma portaria que define isso. Então, não é um problema insolúvel. Muito pelo contrário, basta agir. Né? Tinha outra pergunta que eu não me lembro mais, já me perdi. Bom, eu já respondi essas 2, o pessoal responde outras aí. Professor Pacelli. Boa. Você podia repetir as outras perguntas, professora Fernanda? Eu fiquei Já perdido que a aqui. avaliação foi retomada, por que as atividades não retornaram da avaliação? Bom, eu não sei exatamente por que não retornaram. Eu entendo que não retornaram na área de matemática, física, química e engenharia por motivos óbvios. Eu ainda não tenho os substitutos. Agora, internamente, eu não sei como é que está acontecendo, porque quando nós saímos, nós cortamos o umbigo mesmo, nós não sabemos de mais nada sobre o que está acontecendo. Novamente, eu diria que, segundo sai na notícia, sai nas notas da CAPES, a avaliação foi retomada, né? Deve estar acontecendo alguma atividade nas outras áreas, na coleta de dados, na avaliação interna lá dos grupos, que deve estar acontecendo. E eu diria que é isso. E o EAD, ele também, eu repito o que o professor Fernando Lázaro disse, o EAD não tem problema nenhum, a princípio.
exceto quando a universidade que dá a acreditação não é séria, o curso fica, quer dizer, um curso de vender diploma, né? Nós tivemos a curiosidade de dar uma olhada em alguns cursos que são oferecidos para graduação em matemática. E EAD não é exaustiva a nossa lista, nós olhamos na internet cursos de EAD em matemática e observamos que as emendas, o que é oferecido no programa, é absolutamente ridículo em relação a um programa mínimo de que se deve oferecer a uma graduação em matemática, mesmo que seja um curso de matemática, é um curso difícil, não é uma coisa muito simples, por causa que é um conhecimento adquirido, é montado em conhecimentos passados, ou seja, tem toda uma montanha a ser escalada de conhecimento, e os cursos que a gente ouviu, os poucos que nós vimos, muito ruins as emendas, muito ruins o que está oferecido, de certa forma, eu diria, desonesto, porque você oferece um diploma, né, e não entrega o conteúdo necessário para merecer aquele diploma. Certo? Então, o problema de acreditação é um problema sério para o EAD. Imagine que eu vou querer fazer um curso EAD em violino. Eu vou querer que as pessoas, no final do curso, toquem uma peça de Vivaldi, ou uma peça de Paganini, quiçá, nem isso. O Vivaldi, tocar qualquer parabéns para você no violino. Eu gostaria de saber como é que você faz para dar essa vivência do violino, né, EAD. Não sei se é estranho para nós pensarmos um curso de piano, um curso de EAD, um curso de pintura EAD, tá certo? Um curso de escultura EAD, não é diferente de um curso de física ou de matemática. Talvez um curso que precise escrever, somente escrever, falar, né? Então, um curso que tem muita oratória, quiçá, com muita leitura, você pode sair bem. Mas um curso que você precisa de práticas, né? Precisa de convivência, precisa do tutor ali pegando na sua mão, ajudando, olha, assim, né, assado, você não tem. Você não é possível. É algo que não está no mundo ideal, no mundo platônico, aí, que você talvez possa criar isso. É isso. Eu posso acrescentar um ponto rapidinho, ou dois, talvez, sobre EAD especificamente, que é o seguinte, quando a gente se vê deparado com uma coisa dessa, pelo menos, né, como EAD, né, que para nós é uma novidade, né, a gente não tem essa tradição, eu, pelo menos, tenho sempre o instinto de procurar o que se faz no mundo. E uma coisa que dá para afirmar, eu acho que com bastante segurança, é que pensando em programas como os nossos mestrados e doutorados acadêmicos, né, que tem um perfil científico, o mestrado que permite o cara ir para o doutorado que permite o cara fazer pesquisa de ponta, ou tecnologia de ponta, a gente olha para as melhores instituições do mundo e não há programas em EAD. Então, isso é um fato, não é algo que eu estou dizendo porque eu não gosto, né? Quer dizer, isso não há. Então, quando chega um pedido para a gente falar de EAD, eu, pelo menos, não tenho referências para dar. Para onde que eu vou olhar? Vou olhar para uma instituição de ponta, de qualidade? Eu não tenho, né? A gente tem instituições de má qualidade para olhar, mas de boa qualidade, não. A gente tem alguns programas esporádicos, instituições boas, por exemplo, Stanford, que é uma universidade de ponta, tem um mestrado em estatística, que à distância, mas nem a toda a distância, e além disso eles deixam claro, esse não é um mestrado para quem quer fazer doutorado, ou seja, não é um mestrado para quem quer fazer o que está na ponta da ciência. E aí, uma coisa que me causou bastante espanto é que quando o tema de EAD foi apresentado na CAPES, um dos argumentos que foi dado foi o seguinte, olha, nos últimos APCNs, 19 propostas foram apresentadas de programas em EAD, as 19 foram rechaçadas, isso foi apresentado como um problema, né? Não pode ser assim. A gente, quer dizer, a proposta ou é boa ou é ruim, né? A gente deixou bem claro que, olha, se alguém quer apresentar EAD para matemática, probabilidade estatística, tem que nos convencer que é boa. E eu acho que esse mesmo princípio vale para todas as áreas, né? Então, se esses 19 programas não convenceram as áreas que eles são bons, não há problema nenhum deles não terem sido aprovados. Foi feito certo. Nós estamos aqui para fazer o certo, estabelecer os critérios das nossas áreas. Então, até me espantou. Foi mais um momento em que eu vi que tinha alguma falta de sintonia muito séria entre o nosso trabalho e o que vinha de outras instâncias na CAPES, né? Então, resumindo, né? Não tem nada de errado em rejeitar programa ruim. A gente não conhece parâmetro internacional de EAD bom para pós-graduação em matemática, probabilidade e estatística, do jeito que a gente imagina que deve ser. Professor Sandra, quer acrescentar alguma coisa? Quer? Nesse momento, não, Fernanda, acho que eu passo para o Edgar. O professor Adriano não está, né? Eu acho que ele teve problema de conexão.
Tá. Chegou, entrou agora. Professor Adriano. Eu achei que eu estava, desculpa, mas eu liguei. Não. Não, eu acho, eu vou complementar um pouco, já falaram exatamente pontos que eu queria contar, mas assim, essa discussão, a gente tem 49 áreas, 49 fichas, assim, as áreas têm suas particularidades, a ideia do CPC, a ideia da avaliação, a gente tem uma certa comparação, mas existe diferença. O EAD é um caso crítico disso. A gente precisaria, no início, discutir onde e por quê. Né? E, a partir disso, assim, se existe algum, por exemplo, na química, em algum caso que eu poderia, como eu posso fazer um documento que auxilie alguém a fazer um bom projeto de EAD? A gente não teve essa discussão. É isso que precisaria ter feito disso, em toda a parte. Eu queria complementar, na realidade, a questão de APCNs, porque a gente tem sido criticado muito, não só pelos EAD, mas por reprovar um grande número de propostas de cursos novos. E aí entra um ponto que é um falso dilema, dizendo, só aprovam coisas de públicas, federais, estaduais, não aprovam de privado, como se fosse uma luta entre públicas e privadas, e não é nada disso. Né? A avaliação da PCN é por qualidade. Né? Eu desafio alguém a mostrar... Adriano, eu seria a última pessoa a ficar reclamando dos privados. Eu trabalho há 40 anos na PUC. Não, pois é, Lázaro, assim, existe propostas muito ruins de federais, a minha já apresentou várias propostas horríveis que foram reprovadas, né? E de PUC do Rio de Janeiro, a PUC do Rio Grande do Sul tem programas excelentes, tem propostas, então não é isso, é um problema de qualidade. Então, o que nós estamos discutindo é qualidade de aprovação. Então, eu faço um desafio, se alguém já de mostrar uma proposta boa que não tinha sido aprovada. O que pode ter acontecido é alguma proposta no limite que foi aprovada, porque também às vezes tem que fazer um voto de confiança, né? Então tem sempre uma questão disso em alguns pontos, depende do lugar, então tem uma análise subjetiva disso, mas em termos de qualidade, esse foi o ponto principal, o ponto base para a avaliação de APCN. Então, eu acho importante colocar isso, né? E aí vem por trás uma discussão do que a gente quer por pós-graduação. Adianta ficar fazendo um monte de cursos novos. E aí tem uma discussão que algum dia vai ter que ser levada, porque essa exigência de uma universidade, para se chamar universidade, tem que ter X cursos de mestrado e doutorado. Porque se alguém vai fazer curso só para ter um nome de universidade, é melhor não fazer. É melhor não fazer, ou fazer uma coisa de qualidade. Então, eu acho que tem que encontrar outras maneiras de controlar assim, o que é uma universidade. Mas colocar tudo nas costas da CAPES e fazer essa pressão para aprovar, porque senão vai perder o status da universidade, nós estamos invertendo as coisas. Não, em vez de qualidades, não, eles precisam porque não vão ser universidade. Então, são pontos também, às vezes, cai insistindo no pé nessa questão desse tipo de exigência. Mas, então, assim, a PCN é um ponto que todo o tempo que eu tive, sempre a discussão foi em mérito, né? E, claro, nada que seja uma coisa boa deixou de ser aprovado. Eu acho que isso é importante ressaltar, não existe nada contra privado, porque esse é um ponto importante. E a PCN seria a mesma coisa, eu acho que assim, onde a gente tem que apoiar as áreas que acham que isso tem interesse, mas apoiar o que sejam de propostas de qualidade, né? Para não começar uma coisa só para caça-níquel. Porque caça-níquel já tem todas essas especialização, então acho que a gente tem que cuidar aí. Mas esse é um ponto-chave, só para colocar o resto Só para dizer também assim, nós não temos mais como saber como anda lá dentro em termos, mas a avaliação, se foi retomada ou não, mas essa semana eu acho que teve reunião, a semana passada teve reunião do CPC, eu acho que devem estar definindo isso, mas nós estamos fora disso, a gente não está mais participando dessas coisas, porque a gente renunciou, quem renunciou não participa mais, mas assim, eu acho que devem estar discutindo, mas não somos as melhores pessoas para poder responder isso. Tá? Obrigado. Bem, antes de eu passar a palavra para Edgar, eu vou dizer uma pergunta que apareceu aqui, e que o professor Edgar também já pode responder, e depois, quem quiser responder essa pergunta, falaria. Do Henrique, como explicar a inação até agora das demais áreas,
O que estão esperando para renunciar também? Cabe pressioná-los? Caras, Edgar, a palavra é sua agora. então, eu acho que cada uma das áreas aqui que tomou essa difícil decisão, tomou consultando suas comissões, suas bases, de maneira totalmente independente. Nós estamos aqui juntos circunstancialmente, porque somos colegas que nos respeitamos, respeito o trabalho de cada um, admiro, e nutra uma expectativa de amizade. Mas a atuação de cada área e para tomar essa decisão foi assim, da área. Então, não acredito que nós devamos fazer. Cada área que está lá na CAPES tem que refletir e chegar à conclusão sobre o que será melhor para ela ou não. Certo? Alguns acham que é melhor se manter tentando atuar como coordenadores. Eu e meus adjuntos, Ana Paula e o Possamay e a comissão, chegamos à conclusão que não era mais possível. Então, essa questão, eu acho o seguinte, a pergunta deve ser feita para cada um dos coordenadores de área e nós entendemos que temos que respeitar a decisão de cada área, em permanecer ou não. Isso aí é um aspecto. Eu queria comentar rapidamente essa questão da EAD, tá certo? Que surgiu e eu acho que é extremamente importante, justamente porque nós não tivemos a oportunidade de discutir isso lá, enquanto éramos coordenadores de área, tá certo? Houve uma demanda com um prazo de 3 dias para que nós produzíssemos as orientações específicas para o EAD, certo? Então, como outras áreas, nós já refletimos um pouco sobre isso lá no passado, mas não para regulamentar EAD, mas para entender as dificuldades. Então, por exemplo, vamos pensar em cursos presenciais, tá certo? O que torna um curso presencial de excelência? Eu acho que é muito mais do que a qualidade das disciplinas, a capacidade de produzir conhecimento dos orientadores. É muito mais do que isso. É o ambiente onde você vive, tá certo? Você poder cruzar no corredor, tá certo? Com referências mundiais a qualquer instante, tá certo? Referências mundiais em tópico A, B ou C, tá certo? Nós podemos ter debates, assim, porque o assunto surgiu, tá certo? Numa sala com meia dúzia de pessoas, de repente o assunto surgiu e começa um debate lá. E, de repente, surge a ideia de um tema de pesquisa, tá certo? Então, toda essa riqueza, nós concluímos na área, tá certo? Consultando diversos colegas, tá certo? Sentimos dificuldade em enxergar como isso poderia ser praticado, tá certo? Numa atividade presencial. Não estou advogando contra o EAD, mas primeiro nós precisamos de ter respostas claras a essas perguntas, a esses desafios, tá certo? Antes de nós posicionarmos em quais são as características de uma proposta para que nós possamos aprovar. Tá certo? Nós não temos essa experiência. Tá? Agora, é claro que com essa a realidade da pandemia que nós vivemos, tá certo? Muitas preconcepções que nós eventualmente tivéssemos há 2, 3 anos atrás, tá certo? Mudaram com relação às tecnologias, tá certo? De ensino à distância. Mas tecnologia de ensino à distância ainda é muito diferente de cursos à distância, tá certo? Onde essas questões que Lázaro levantou, dos laboratórios, porque a pesquisa se faz nos laboratórios, sejam laboratórios para experimentos, sejam laboratórios computacionais. Nós temos aqui a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, tá certo? E todas as áreas, a matemática pura mesmo, ela exige, tá certo? Esses ambientes, tá certo? De discussão, tá certo? É fundamental isso.
Tá? Então, precisamos discutir muito isso antes de nos posicionarmos. Então, não nos obriguem, tá certo? Agora, não precisamos mais, discutir isso no âmbito da CAPES, tá certo? Num prazo de 3 dias, transformar isso em um documento que vai orientar todo o processo de análise das próximas propostas. Tá? Obrigado. Obrigada. Nós estamos chegando ao final. Eu vou agora passar de novo a palavra na ordem para 1 minuto, na realidade, de considerações finais. Uma outra questão que também foi abordada foi no sentido da dificuldade de se fazer avaliação com a insegurança jurídica, aspecto que vocês já tocaram aqui, vários de vocês. Então, eu vou passar, mas é 1 minuto para considerações finais, para despedida mesmo. Professor Lázaro. Bom, começar agradecendo o convite da SBM e das demais sociedades, né, para essa mesa redonda. É um prazer estar aqui com os colegas e reforçar que 2 coisas. Primeiro, que não foi um complô articulado das áreas, quer dizer, as áreas amadureceram em tempos diferentes, porque são áreas diferentes, com realidades diferentes, e cada um teve o seu tempo de amadurecimento para tomar a decisão, né? E que nós estamos dispostos a continuar contribuindo para a pós-graduação com o nosso trabalho, né? Nós somos professores, continuamos ligados ao programa de pós-graduação e nós vamos continuar contribuindo para a pós-graduação. E cabe agora a atual gestão da CAPES em nos substituir seguindo os trâmites normais. Boa noite a todos. O próximo, Professor Pacelli, agora. Muito obrigado, professora. Quero agradecer, como o Fernando, agradecer às sociedades pelo convite, aos meus colegas aqui pela participação e a participação da senhora, professora. Muito boa. Participação dos ouvintes, das perguntas. Exatamente, então não foi um complô, foi uma coisa que foi crescendo, né? Foi crescendo, foi amadurecida, foi discutida, foi pesada e medida. Quero dizer, que eu esqueci de dizer nas minhas falas, que eu recebi uma ligação da professora Queda, de Toledo, foi muito gentil, muito cordial, foi educada, mas isso mesmo, ela me ligou, comentei a nossa posição, né? E quero desejar o melhor possível para a CAPES. Nós gostamos da CAPES, nós amamos a nossa pós-graduação. Espero que o processo de mudanças, de ajustes, para que a avaliação chegue a contento, esperamos bem isso. E, bom, estamos dispostos a ajudar com o nosso trabalho, né? Eu gosto de dizer que a CAPES é um serviço que nós fazemos, mas o que eu gosto de fazer, eu quero fazer um teorema. Eu gostaria de ter um teorema. Isso aqui que eu gostaria de ter. Então, estou disposto a ajudar isso no que for possível. Muito obrigado. Professor Roberto. Bom, quero novamente agradecer a professora Fernanda e as sociedades, né, SBM, SBMAC, ABE, que organizaram essa mesa redonda. Espero que tenha sido esclarecedora para quem está acompanhando esse processo, né? Eu acho que todos nós aqui temos tentado manter em contato com as nossas áreas para explicar o que tem acontecido, mas talvez essa exposição geral dos problemas e de quando eles vêm, como eles vêm se acumulando, tenha ajudado a esclarecer essa nossa posição. Como já foi dito, eu vou reiterar, renunciamos a sério, não renunciamos para fazer barganha nem brincadeira, por isso não há intenção nenhuma de retornarmos e, felizmente, a CAPES dispõe de dispositivos para nos substituir. Acho que renunciamos por questões importantes e eu acho que o mais fundamental, né, que muitas dessas questões não têm a ver só com as atitudes da CAPES ou com atrasos, tem a ver com dificuldades grandes que nós tivemos de comunicação, de realmente conseguir entender qual era o posicionamento da CAPES, conseguir entender o que estava sendo feito, né? Então, se há algo de positivo que pode sair dessas nossas renúncias, é que haja atenção a esse tipo de consideração no futuro,
né, que não se deixe chegar a situação novamente a esse ponto, porque não dá para trabalhar desse jeito, né? Pelo menos foi esse o nosso entendimento. Claro, tem colegas que tomaram decisões diferentes. E, no mais, quero me somar ao professor Pacelli, que desejou que, né, o melhor para a CAPES. Nós todos queremos o melhor para a CAPES. A CAPES perpassa governos, é uma agência que faz um trabalho de Estado, vem sendo muito importante. Bom, todos queremos que dê tudo certo, né? Não é a nossa intenção atrapalhar esse processo. Por outro lado, nós somos coordenadores, tínhamos, né, um papel consultivo na CAPES, de dizer o que está certo, o que está errado, o que deve ser feito de um jeito ou de outro, e a gente não viu, naquele momento, condições de continuar esse trabalho. Então, melhor que saiamos e deixemos a bola para outros, que talvez em condições melhores possam prosseguir com o trabalho. E é isso, agradeço a todos que participaram dessa live. Professora Sandra. Também agradeço, Fernanda, por conduzir essa mesa, aos colegas, às sociedades, pelo gerenciamento da mesa, né? E lembrando que a gente chegou a comentar, né, das substituições da diretoria de avaliação, mas a gente também deve lembrar das substituições do ministro da Educação, né, que foram várias, que foram acontecendo ao longo desse tempo. Então, são muitas incertezas, né, que a gente vem enfrentando nesses tempos, e, bom, fizemos o que a gente pôde dentro do período que a gente trabalhamos com seriedade, e desejamos que quem nos substitua consiga prosseguir um trabalho sério e possa voltar a dizer que a CAPES somos nós, né, um trabalho de Estado realmente, e não um trabalho político, de governo, nada disso. É isso, então, eu agradeço. Obrigada. Professor Adriano. Bom, então, primeiro agradecer às sociedades, então, da temática, estatística e probabilidade pelo convite, pelo evento reunido aqui para a gente poder esclarecer, a professora Fernanda pela mediação. E, assim, eu agradecer, assim, na verdade, é uma tristeza a gente ter que sair, mas a gente passou bons momentos juntos, esse convívio entre diferentes áreas, diferentes pessoas, diferentes visões, é uma coisa que nos enriqueceu muito, isso a gente leva para a vida, né? Então, também agradecer ao coordenação adjunto, Paula, Simonia, Maísa, e os consultores, né, por como a gente nos entendeu bem, e todos entenderam quando não era momento, até chegar ao momento que agora é o momento, a gente não pode mais continuar, né? Eu tenho certeza que esse trabalho que a gente fez até agora aqui para avaliação é um trabalho muito bom. Essa avaliação, ela permite, com tudo que foi feito, ela ia permitir, espero que ela vai permitir mostrar tudo que os programas têm de bom, não só em produção, mas nos seus impactos, no seu desenvolvimento com a sociedade, a formação, naquilo que é mais importante da pós-graduação, na formação de recursos humanos de qualidade e geração de conhecimento de qualidade. É isso, e ela vai garantir, eu espero que ela aconteça, garanta, e outras pessoas poderão continuar. Mas, assim, o nosso caminho, eu acho que esse é um evento, mais ou menos, que nosso caminho encerra aqui no sentido de coordenação. A gente, né, deu todas as explicações que podia, né, e vamos continuar trabalhando na pós-graduação, mas agora fora da CAPES, e desejando que a CAPES volte a ter aquele papel, de destaque que sempre teve, né, uma avaliação que seja indutora e formativa. Isso é que a gente quer para os programas, a gente quer essa evolução. Então, obrigado a todos pelo convívio, e às sociedades aí pelo convite de poder participar. Obrigado. Professor Edgar. Tá. Obrigado, Fernanda, pela condução dos trabalhos aí, que nos facilitou muito, assim, a nossa conversa aqui. Obrigado à SBM, à SBMAC e à ABE pela iniciativa. Foi muito importante dar essa oportunidade para que nós pudéssemos apresentar esses esclarecimentos. Eu queria agradecer muito também a Ana Paula, nossa coordenadora adjunta, e o Osmar Possamay, certo? Que sempre estiveram juntos nessa empreitada, e a toda a comissão, tá certo? Aos 32 membros da comissão de avaliação, que eu acho que
trabalhando intensamente para produzir esse novo modelo de avaliação. Então, eu acho que isso não foi um projeto de uma pessoa ou 3 pessoas, mas foi de toda a comunidade, dessa comissão, de todos os coordenadores dos programas de pós-graduação, das sociedades científicas, tá certo? A quem nós apresentamos esse projeto lá atrás, desde o início da nossa gestão, tá? Lá em 2018, inicialmente, depois no seminário de meio termo de 2019, e assim por diante. A cada momento em que o modelo se aperfeiçoava, nós conversamos com a sociedade. Então, nesse sentido, eu sou bastante otimista. Estou pessimista com relação à viabilidade desse processo de avaliação nesse momento, e isso foi o motivador para que nós pedíssemos a renúncia, não só as coordenações de área, mas a comissão como um todo, por entender que não havia condições para um processo bem-sucedido. Mas eu sou otimista por quê? Porque eu acho que essa nova percepção de que temos que aproximar mais a pós-graduação da sociedade, tá certo? Comunicando os impactos de nossos resultados, certo? Focando mais na qualidade dos doutores e mestres que nós estamos formando, e também prestando, quer dizer, considerando mais os melhores produtos que a pós-graduação, certo, consegue em seu trabalho, do que simplesmente nos aspectos quantitativos, são aspectos que eu acho que convenceram, quer dizer, estão entranhados, tá certo? Nas percepções de toda a comunidade científica nesse momento. Então, eu acho que todo esse caminho, todo esse modelo será retomado mais cedo ou mais tarde. Nós vamos caminhar para uma avaliação, para uma percepção da ciência e da pós-graduação mais próxima do que aquela que os países em que tem a pós-graduação mais consolidada têm nesse momento. Acho que nós estamos caminhando nessa direção. Eu acho que esse momento encara como um acidente que será superado, porque a nossa sociedade é muito forte. Nossos colegas cientistas, nosso corpo discente, nossos jovens também são muito fortes. Nós vamos seguir em frente. Obrigado. Bem, eu queria dizer que os comentários que estão chegando aqui são sempre parabenizando vocês, parabenizando as sociedades, a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, a Associação Brasileira de Estatística, por promoverem esse evento. Então, todo mundo está dizendo que foi muito esclarecedor, etc. Então, eu queria agradecer a todos, e eu também queria agradecer por terem me convidado para mediar. Eu acho que aqui talvez só Edgar saiba, eu sou cientista social, e me vi hoje metida entre os exatos. Mas eu já estou um pouco acostumada a essa lida na SBPC. Ela é enriquecedora, eu diria. A gente aprende muito juntos, com os diferentes. É muito interessante essa aprendizagem com perfis disciplinares diferentes. Bem, eu queria dizer que eu, como pesquisadora, enquanto pesquisadora, estou na defesa da pós-graduação, e enquanto SBPC também estamos lutando pela pós-graduação, pela defesa da pós-graduação. Então, eu agradeço às sociedades que me convidaram para mediar e agradeço a todos que contribuíram tão bem para os esclarecimentos sobre a crise na CAPES. Boa noite a todos e todas. Meu muito obrigado. Boa noite.